Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado Rubens Pereira. Senhor presidente, para preparar o voto final, a gente tem que fazer uma retrospectiva dos trabalhos da CPI. E a gente tem que lembrar o que teve na CPI. Infelizmente, teve balbúrdia, teve gritaria, teve interrupções indesejadas, teve gente atrapalhando. Várias vezes nós reclamamos de que parecia a quinta série. Para o senhor ter uma noção, senhor presidente, em um dado momento, em uma reunião, a discussão aqui era se eu estava ou não usando meia de calçado. Para ver como é absurdo o que nós percebemos ao longo desse processo. Teve, do ponto de vista jurídico, decisões de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que atentam contra as comissões parlamentares de inquérito. Quando autoriza a testemunha não vir, testemunha, não era investigado. E quando, de alguma forma, proíbe as quebras de sigilo que nós fizemos. Reclamaram tanto que o governo iria sequestrar a comissão e, na verdade, 2 ministros indicados pelo ex-presidente ao Supremo que sequestraram a comissão. Mas o que eu percebi é que a oposição, de alguma forma, se arrependeu de ter insistido tanto nessa CPMI. O que eu percebo é que a oposição ficou carente ao longo desse processo. Por isso, tantas interrupções, porque aqui eles não tiveram muitas alegrias. Pelo contrário. Mas teve uma coisa que teve muito nessa CPI: investigação, que é o objetivo principal. E aí nós temos que elencar as nossas vitórias da CPMI, coletivas, de todos nós. Sem a CPMI, o 8 de janeiro já teria sido esquecido. Ficou em evidência. Uma cobertura por parte da imprensa, cobertura do parlamento, da sociedade civil, as redes sociais. Essa investigação ajudou as outras investigações. Sem o trabalho da CPMI, eu duvido se teria tido delação de Mauro Cid, se teria tido prisão de Silvinei. Não teria. Nós conseguimos ir além do Supremo Tribunal Federal. Eles ainda estão investigando quem quebrou a janela. Nós identificamos os mentores de todo esse golpe. Esta CPMI deu luz para a ação do hacker de Araraquara, que hoje a deputada Carla Zambelli, ao se defender, diz: não, teve a reunião mesmo lá no Palácio da Alvorada. Ué, está se defendendo desse jeito? O que nós mais condenamos foi justamente isso. Sabe o teor da reunião? Hackear a urna eletrônica. Porque sabia que ia perder a eleição. Outra grande vitória dessa CPMI é que no início haviam 2 teses. Uma tese de que era uma manifestação política de umas velhinhas que alguns se excederam. E a outra tese é que era um atentado à democracia, reiterado, planejado, financiado, orquestrado, que culminou num golpe de Estado conforme a previsão do Código Penal. E venceu a tese do golpe, porque ficou evidente de que não foi um ato isolado. A gente, em terceiro lugar, consegue identificar as vítimas desse processo. Porque num indiciamento, numa investigação, a gente consegue identificar quem foi o alvo dessa conduta criminosa. E não há dúvida de que as vítimas desse processo foram os 3 poderes da República. O Supremo Tribunal Federal, Tony, bom dia, Patrick, o Palácio do Planalto, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Gente. Pinguem superchats para a gente continuar fazendo essa cobertura. Vamos lá. Êxito, nós não estaríamos agora. Porque CPI só há na democracia. Na ditadura, não há CPI. Dentre as vítimas, até porque em todos os golpes, as 2 primeiras vítimas, isso é histórico, são o parlamento e a imprensa. Isso é histórico. Mas a vítima principal de todo esse processo foi a democracia. E é por essa que vale a pena a gente lutar. A CPMI foi uma verdadeira máquina de exterminar fake news, que serviam para narrativas delirantes
e que na investigação elas foram derrubadas. Lembram que diziam que o fotógrafo era afiliado ao Partido dos Trabalhadores e que estava lá em conluio para poder ter a melhor imagem? Na investigação aqui, essa fake news foi enterrada. A fake news dos infiltrados não sobreviveu. Teve uma fake news de que a Força Nacional poderia atuar. Isso foi debatido aqui. Para a atuação da Força Nacional precisa da aquiescência do governador do estado, exceto em caso de intervenção federal. E a Força Nacional atuou após a intervenção. Antes não podia. Tem uma fake news, e essa é a mais absurda de todas, que dizia que Lula e Flávio Dino queriam o golpe. Porque eles iam se beneficiar politicamente. E é tão estapafúrdio que só acredita nisso quem acha que a Terra é plana. Para acreditar numa tese dessa, você tem que acreditar que se vacinar transforma a pessoa em jacaré. Mas todas essas fake news foram derrotadas graças à investigação. E aqui eu preciso fazer um parênteses para debater minimamente o voto em separado. Alguém disse na imprensa o relatório paralelo. Essa figura no regimento interno não existe. Relatório paralelo, não. O que existe é a comissão tem uma relatora e ela apresenta o seu parecer. Existe voto em separado. É a opinião de um parlamentar, que nós respeitamos, mas divergimos. Mas tem 3 pontos do voto separado que eu quero registrar, porque nós temos que debater. Esse é o momento da discussão. E o primeiro é, o voto em separado passa pano para o cara da bomba lá do aeroporto de Brasília. Porque ele aqui, nessa cadeira onde o secretário está, ele disse que o objetivo da bomba era criar um caos social, para impedir a posse do presidente Lula. Porque as Forças Armadas não tinham feito nada ainda. É ou não é um golpe de Estado? Ah, mas foi julgado pela Justiça Comum. É por isso que a relatora avança e diz, epa, não apenas Justiça Comum, é também um crime contra a democracia. Tipifica e arrola. Mas o voto separado passa pano para o carro-bomba. O voto em separado pede o indiciamento do presidente Lula. Vítima do processo. Repito, o ataque não foi contra o governo do presidente Lula. Não foi reclamando de saúde, de educação dos ministros. Não foi. O ataque foi contra a democracia e contra os 3 poderes. Por isso que é um golpe de Estado. E a lei diz, tentar dar um golpe de Estado, o crime está consumado na tentativa. Não precisa que o golpe de Estado seja concretizado, basta ser tentado. E o terceiro ponto que eu quero destacar no voto separado é que eles pedem anistia daqueles que estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal. E no dia da instalação, se pedir as notas taquigráficas, eu adverti de que um dos objetivos da CPMI por parte da oposição era usar a comissão como instrumento de barganha para os processos em curso. Usar a CPMI para pedir anistia para quem está sendo processado, denunciado pelo Ministério Público e condenado pelo Supremo Tribunal Federal, nós não podemos fazer esse desserviço. Portanto, me encaminho para o fim, onde justamente aprecio o indiciamento feito pela eminente relatora, senadora Elisiane Gama, especialmente porque ela indicia o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e não como mentor apenas do golpe. A parte dele não era dar ideia, não era incentivar. Ele é alguém que estava lá dentro, que participou de reunião com os chefes das Forças Armadas, que participou de reunião com o hacker no Palácio da Alvorada, tomando café da manhã, para dizer, ei, bora invadir a urna eletrônica. Não dá, é impossível. Ei, pois faz um código-fonte falso, que nós temos que enganar nossa militância para ter confusão no Brasil. E o indiciamento, o maior acerto do relatório da senadora Elisiane Gama é na tipificação. Ela não inventa tipo jurídico. Ela repete aquilo que o Supremo já está aplicando. 4 crimes, que, portanto, tem muito embasamento jurídico. E a pena, 29 anos. Pena máxima desses crimes. Portanto, vem denúncia por aí, vem processo por aí.
Bolsonaro já teve iniciamento da CPI do Covid, agora da CPI do golpe. Mais uma, ele já vai pedir música no Fantástico. Da nossa parte, é sem anistia. E eu voto pela aprovação do parecer da relatora.